Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo a mais um estudo do livro de Romanos. Este é o seu encontro com a palavra. Olha, a sua atenção nos dá muita alegria. Acomode-se e acompanhe conosco. Continuando o assunto que foi iniciado no último programa, comentaremos o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Vimos que Paulo abordou duas questões neste capítulo. Vamos agora falar sobre um terceiro problema abordado por Paulo no texto que vai do versículo 25 até o final do capítulo 2 de Romanos. A circuncisão. Os judeus achavam que por causa do ritual de circuncisão, transmitido a partir de Abraão para eles já eram salvos e por isso não precisavam ouvir toda aquela história sobre salvação. Eles já tinham o símbolo de salvação. Paulo mencionou a palavra circuncisão 10 vezes em apenas 5 versículos porque os judeus tinham a falsa crença de que se você passasse por aquele ritual, já garantia a salvação. Mas é possível passar pelo ritual sem viver a realidade dele e este era o caso daqueles judeus. Eles tinham o ritual e o direito, mas não tinham a realidade que o ritual representava. Será que existe algum paralelo com o cristianismo do Novo Testamento? Acho que sim, estou falando do batismo. O que é o batismo, hein? Na minha opinião, e é claro, muita gente não concorda comigo, o batismo é apenas um símbolo da profissão de fé do cristianismo. Acho que quando você coloca sua fé e confiança em Cristo como seu Salvador e faz dele o Senhor da sua vida e passa a viver um relacionamento com ele que jamais é quebrado, isto constitui um sacramento que envolve apenas Cristo e você. Batismo é quando você se coloca diante de Deus e de algumas testemunhas e anuncia publicamente o que já decidiu sozinho em particular. É isto que entendo por batismo. Para os judeus, a circuncisão não passava de um atestado de judeu. O que quero que você entenda é que nós podemos encarar o ritual do batismo de maneira vazia, como se não passasse de mais um ritual, como a circuncisão tinha se tornado para o judeu, ou seja, nada. Mas agora vamos estudar este capítulo mais de perto. Como já disse, o tema principal que Paulo aborda nesse capítulo é o julgamento de Deus. Paulo estava falando para aqueles judeus ou para os gregos moralistas que ninguém vai escapar do julgamento de Deus. No versículo 2, Paulo afirma que o julgamento de Deus será conforme a verdade. Isto pode ser uma consolação ou um grande desafio. Se a verdade a seu respeito for boa, o julgamento de Deus de acordo com a verdade pode ser um grande consolo. Mas o povo de Deus tem sido maltratado, caluniado, sofrido maldades e tido seu caráter mutilado. O mundo inteiro às vezes conspira contra o caráter de um crente forte, principalmente de um líder. E pode servir de consolo para alguém saber que o julgamento de Deus será de acordo com a verdade porque ele vai inocentar muita gente. Mas também existe muita gente que só enxerga as aparências e não sabe como as coisas realmente são. Para esse tipo de gente, o julgamento de Deus pode ser um grande desafio. O julgamento de Deus será de acordo com a verdade. Preste atenção no versículo 4. Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento? Contudo, por causa da sua teimosia e do seu coração obstinado, você está acumulando contra si mesmo para o dia da ira de Deus, quando se revelará o seu justo julgamento. Por aí podemos compreender um pouco melhor o julgamento de Deus. Ele é cumulativo, tem se acumulado desde o dia que você nasceu. Em 1 Coríntios, capítulo 3, Paulo escreveu assim: se alguém constrói sobre este alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará a luz, pois será revelada pelo fogo que provará a qualidade da obra de cada um. Quando chegarmos lá, o Senhor vai dizer: Edson Bruno, parece que temos bastante madeira, feno e palha por aqui, não é? E aí o fogo vai consumir tudo. Este fogo purifica o ouro e a prata, e quando ele se acabar, o que sobrar ficará para a eternidade. É isso que Paulo diz em vários de seus textos.
O julgamento de Deus é cumulativo. E mais, ele diz que este julgamento é justo e que Deus não nos julga agora por causa da sua bondade, tolerância, paciência. Deus está dando um tempo para que haja arrependimento. Essas palavras são muito importantes: bondade, tolerância e paciência. Existem várias palavras-chave no Novo Testamento. Por exemplo, graça e misericórdia. As palavras julgamento, arrependimento e justificação também são palavras muito importantes, presentes no livro de Romanos. Mas existe outra palavra que no latim significa pensar novamente, e em grego, mudança de opinião, de direção, de coração ou de vontade. E Paulo afirma que a bondade e a tolerância de Deus apenas permite que o homem tenha a chance de se arrepender. Mas, ao invés de arrependimento, o coração está cada vez mais endurecido. Isto quer dizer que está ficando mais longe do arrependimento. Com isso, a ira que será revelada no dia da ira e do julgamento justo de Deus está sendo acumulada. Nas últimas décadas temos presenciado uma explosão interminável de informações. O conhecimento tecnológico e científico se expandiu muito e hoje sabemos muito mais do que se sabia séculos atrás. E eu me pergunto, será que, com todo o aumento da ciência, hoje conhecemos mais sobre Deus, Jesus Cristo e as Escrituras do que Wesley sabia em 1738? Acho que não. Infelizmente, temos de admitir que cremos menos. E sabe o que mais? Não muda em nada sabermos mais do que eles sabiam naquela época, porque hoje pregamos menos. Pedimos, buscamos e batemos esperando menos, e o resultado é que temos espiritualmente menos do que eles tinham. Você tem o desafio de buscar compreender qual era o contexto histórico em que esta carta foi escrita, se desvincular de todo o preconceito de nossa cultura, que é essencialmente intelectual e que ri de coisas como a ira e o julgamento de Deus, da necessidade de arrependimento, do Evangelho e da única solução para tudo isso. Dessa forma, com a mente e o coração abertos, leia o livro de Romanos, certo de que esta é a palavra inspirada de Deus. Lembre-se que a palavra de Deus não está sujeita a julgamento, mas a maneira como enxergamos as coisas e também nossas atitudes estão em julgamento. Se você estiver com a mente e o coração abertos, entenderá a mensagem de Paulo no 2º capítulo desta carta, quando ele se dirige às pessoas como os religiosos judeus que se achavam justos, ou a você e a mim com todos os nossos preconceitos. Os judeus tinham os seus preconceitos, por isso não podiam ouvir o que Paulo estava dizendo. Nós também temos nossos preconceitos, e talvez por isso não entendamos o argumento do livro de Romanos. Observe também o que Paulo diz sobre julgamento no versículo 6. Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Neste momento, muita gente pode dizer: ei, espere um pouco, a mensagem básica desta carta afirma que a justiça de Deus é um dom, e nós sabemos o que o Filho de Deus, Jesus Cristo, fez para a nossa salvação, e que não podemos depender das nossas obras. Mas isto ainda é parte das más notícias? Paulo ainda não chegou nas notícias boas, nas boas novas. Ele não está falando sobre como somos declarados justos, justificados, salvos. Neste trecho da carta, Paulo escreveu sobre o julgamento de Deus, afirmando que o julgamento de Deus é baseado nas obras e não nos credos. Mais uma vez podemos imaginar o judeu pensando consigo mesmo: sou salvo porque nasci um judeu e não importa como vivo, o que faço ou deixo de fazer, sou judeu do mesmo jeito. Não tem saída para os gentios, não importa o que façam ou deixem de fazer. Como eles são gentios, são cães perdidos, e isso não muda. Os judeus se referiam aos não-judeus como cães. Mas aí Paulo diz: não é assim. Vocês são indesculpáveis, porque o julgamento de Deus será baseado nas obras, não nos credos, nem direitos de nascimento, nem qualquer coisa parecida. A exortação de Paulo foi para aqueles que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Paulo está se referindo àqueles que vivem buscando fazer o bem, motivados em ver a glória de Deus e a honra que vem dele. Jesus tocou no mesmo assunto em João, capítulo 5, quando perguntou: como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único?
Existem aqueles que são como Cornélio, do livro de Atos, que buscavam a glória e a honra de Deus e a imortalidade. São pessoas que vivem buscando a eternidade com Deus e que receberão a vida eterna. Mas aqueles que buscam o próprio interesse e não obedecem à verdade, antes vivem na injustiça, estes recebem a seguinte sentença: indignação e ira, tribulação e angústia. Esta é a sentença daquele que continuamente faz o mal. Percebam que, segundo Paulo, isso se aplica primeiro ao judeu e depois ao grego. Naqueles dias a sociedade era dividida com base em todo tipo de preconceitos. Os gregos eram assim. Os gregos dominaram o mundo antes de Roma os conquistar e, durante o seu domínio, aplicaram-se em instruir o mundo. Os gregos priorizavam a educação e o ensino. Eles eram sábios e muito inteligentes. O mundo foi marcado pelos grandes filósofos gregos. Por tudo isso, eles dividiam o mundo entre os gregos e os bárbaros. Para um grego, se você não fosse grego, você era bárbaro. O termo bárbaro tem a seguinte origem: o som de uma pessoa falando uma língua que eles não conheciam lhe soava como bar-bar-bar. Bar-bar-bar. Por isso chamavam aqueles que não eram gregos de bárbaros. Para o grego, era assim que o mundo era dividido: sábios, que eram eles, e os não sábios, os bárbaros. Os gregos consideravam os romanos não sábios. Muito do que existia na cultura romana tinha vindo dos gregos, usados pelos romanos como tutores, professores para as crianças romanas, quando a Grécia foi conquistada. Por este e outros fatores, a influência da cultura grega era muito forte no mundo romano e o grego se considerava superior ao romano. Agora, para o judeu, que era muito, mas muito preconceituoso, o mundo era dividido entre judeus e gentios ou não judeus. E como já disse, eles chamavam os gentios de cães e viviam para cumprir o mandamento: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. O próximo era o judeu, e o inimigo era todo o mundo não judeu. E sabe uma coisa a mais? Esse mandamento não veio da lei de Moisés, eles inventaram. Moisés nunca disse isso, mas este mandamento era o que guiava a ética deles e segundo o qual eles viviam. Assim, eles demonstravam alguma consideração pelo companheiro judeu, mas tinham o não-judeu como inimigo. Eles achavam que tinham o direito de odiar o inimigo e assim dividiam o mundo. Pena que o nosso tempo hoje já está acabando, mas eu sei que você vai estar conosco para o próximo encontro com a palavra, quando vamos continuar a estudar o capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. Sua vida será transformada pela palavra de Deus. Tenho absoluta certeza que você vai viver mais de perto a glória de experimentar a graça de Deus e a justificação de Deus. Não perca o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.